Olá, Brasil! Domingou por aí, por aqui já domingou. E episódio passado, gente do céu, precisei de uma semana pra entender o que tinha acontecido naquele episódio. Que foi aquilo, né, gente? Mas, ó, falar pra vocês, aqui são conversas que transformam a sua saúde, a minha também, e eu vou mostrar tudo pra vocês. O que a Ju trouxe aqui, ela trouxe só um pedacinho, eu vou mostrar muito mais. E aproveitando o embalo para a gente transformar, hoje eu estou aqui com uma convidada, mas assim, para lá de especial, gente. Eu falo que a gente tem uma coisa assim que se conectou do nada, né? Não é? Não Sim, é? sim. Então, hoje eu recebo aqui com muito prazer, obrigada pela presença e confiança, Alessandra Marino. Ai, Cá, eu que agradeço. É um prazer estar aqui nesse seu podcast aí, que eu sei que você sempre intencionou com muito amor, e é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu e nosso de estarmos assistindo aqui. A Lê, gente, ela vai contar um pouquinho pra gente, mas ela o intuito dela e do que ela vem criando é a transformação. Né, exatamente tudo que o nosso podcast fala. Ale, conta um pouquinho pra gente sobre essa sua paixão por transformar, os caminhos que você percorre e o que você criou aqui pra gente na cidade. Então, nossa, é uma delícia falar sobre isso, porque realmente é algo que vem mesmo do coração, assim, da minha própria transformação, do meu próprio caminho de desenvolvimento. E então eu iniciei em 2018 um trabalho de autoconhecimento, conheci uma metodologia chamada Passwork, comecei a fazer grupos de estudo e dali em diante eu fui me conhecendo cada vez mais, camadas que eu nem sabia que existia, saí um pouco do automático que eu também nem sabia que estava. Então a gente vive muito, né, nessa desconexão interna, muito para fora. E quando eu comecei a trilhar esse caminho, eu falo que realmente foi uma mudança na minha vida, e eu me preenchi muito. E gostei tanto, na verdade, de começar os estudos com o Patchwork, que eu iniciei a formação. Então muitas pessoas fazem, vão para os estudos, grupos de estudos que eu mesmo facilito, e ficam fazendo por uma vida toda e tá tudo certo, tá tudo bem, porque gostam, é maravilhoso, é como um processo terapêutico mesmo também. E tem algumas pessoas que decidem ir para a formação. Eu me apaixonei tanto, fiquei tão preenchida, tão maravilhada que acabei indo para a formação logo nos 2 anos que terminei grupo, porque tem essa exigência. E me formei facilitadora de pés, porque e com isso veio esse transbordamento, porque é um caminho realmente de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de purificação, e transbordou isso. E eu falei: "Gente, onde que eu coloco tudo isso que está transbordando?". E aí eu decidi criar o Na Casa, idealizei o Na Casa, que é um espaço aqui em Indaiatuba, onde propõe realmente essa volta, né. Eu falo na casa para voltar para casa. Então, o convite é que as pessoas realmente possam ir para lá com uma ideia ali, talvez não seja logo de início, mas isso pode vir acontecendo com o tempo e também e tá tudo certo, é no tempo de cada um, mas tem essa proposta bem bacana e bem, real e verdadeira, de que as pessoas possam olhar mais para si. Eu mostrei um pedacinho pra vocês, depois vocês olhem lá no meu Instagram, que eu acredito que ainda tenha alguma coisa, que foi o lançamento da do a noite de autógrafos, na verdade, da Dani Carré. Sim, foi Foi uma realizado nossa, foi delícia. maravilhoso. Foi, ela é maravilhosa, né, ela tem um trabalho incrível aqui em Indaiatuba. Eu admiro muito o trabalho dela. Lá, depois eu vou mostrar mais para vocês lá na casa, né? E lá, Ale, só para destacar, tem eventos assim pontuais, né? Então, por exemplo, eu vejo lá no grupo que tem o banho de luz, né? Teve o banho de cacau, um banho de A cacau, vivência do vivência do a gente cacau. chama do cacau na casa. Então, lá tem acontecido muitos movimentos, nós temos, na verdade, profissionais fixos lá, que trabalham com as suas práticas, que trabalham com a saúde, cada um na sua especialidade. E nós também temos as práticas do Na Casa,
que são práticas de meditação, sound healing, que eu trabalho com sound healing, que são as taças afinadas em 432 Hz que elevam a frequência. O reiki. E eu faço com a Ju Camargo, que Que você estava já aqui. entrevistou, eu faço banho de luz com ela, que é o sound healing com o reiki. Então, é uma frequência bem elevada, a pessoa se reconecta de forma natural. Então, essa reconexão, ela vem também através dessas práticas que nós trazemos no Na Casa. Além disso, temos yoga, tai chi chuan. Então, são diversas práticas. E as pessoas têm buscado, porque o ambiente ficou muito gostoso, tem uma energia maravilhosa. Então, as pessoas querem fazer seus eventos lá, suas práticas. Então, já teve um grupo de amigas que fizeram yoga, fizeram pilates. Empresas estão indo também muito para lá, principalmente agora que a gente está com a atualização da NR1. Então, as empresas elas têm olhado mais também para esse lugar de cuidar, propor, na verdade, né, que os seus colaboradores possam ter cuidados com a mente, com as emoções, e lá é um espaço que proporciona isso. E Ale, você está falando, né, da questão do espaço da energia, né? Uhum. Você percebe, a Ju inclusive falou pra gente sobre o impacto dessas práticas no fisiológico, né, no corpo. Você percebe o quanto isso tem impactado, em doenças crônicas? Por exemplo, pacientes hipertensos, diabéticos. Eu falo mais na parte digestiva, porque o que eu vejo é onde não só a obesidade está atacando, mas Uhum. as doenças emocionais, né, esofagite, Sim. gastrite. Como que você tem visto essas práticas voltado para o fisiológico, para o corpo mesmo? Eu acho que elas são muito importantes, relevantes, inclusive o SUS, inclusive, já integrou essas práticas num programa de práticas integrativas. Olha isso, gente. Sim, como reiki, meditação, yoga, várias práticas, já estão, acho que tem em torno de 29 práticas que não são da medicina tradicional, mas que são complementares. Então não é o lugar de afastar a medicina tradicional. Eu vejo que hoje em dia a medicina também é como se a gente estivesse numa polaridade, né, como se fosse falar de política ou de religião. E eu sinto muito num lugar de vamos integrar, né, vamos dar as mãos e vamos fazer um trabalho paralelo, conjunto, né. Então os médicos mesmo hoje em dia têm recomendado meditação. Sim, Então, conforme a gente vai acalmando a mente, as sinapses vão melhorando, né, então você assim, tem tudo a ver, o emocional, então você observar as suas emoções, como que tá a própria acupuntura que a gente tem lá na casa, trabalha muito essa conexão. Então a raiva ataca fígado, a ansiedade ataca coração, a tristeza ataca pulmão, o medo ataca rim. Então você vê, se a gente começa a cuidar das emoções e práticas como essas regulam as nossas emoções, então consequentemente eu vejo sim uma diminuição até da doença, né, um cuidado com, às vezes, se já tem uma doença instalada ou para não adoecer. e consequentemente, é muito engraçado porque, assim, Hum. quem assistiu o episódio com a Ju, viu que eu falei, inclusive do livro Um Corpo Fala, Sim. que foi onde eu comecei na faculdade mesmo a integrar a doença física à emocional, e até eu dei o exemplo do rim, que era ligado Uhum. ao medo. Então. E é muito é uma cascata, né, Ale, porque assim, você diminui aí a incidência da doença, da obesidade, da inflamação, automaticamente a Uhum. ingestão de medicação. Uhum. É, acaba sendo sempre esse caminho, né. Uhum. Então, quanto mais a gente puder trazer o benefícios sem tanto só o suporte da medicação, medicação, claro que em algum momento ela tem o seu papel, ela é importante, né, não é desconsiderando a medicação, mas é um aliado, e talvez não precise entrar nela, né, talvez se você se cuidar antes com algumas práticas,
a medicação não precisa, de repente, fazer parte. Ela pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente pode postergar ou não utilizar Uhum. esse Ou o ter um caminho mais medicamento. brando para você Então, retirar ir medicações, né. retirando, isso. E assim, a faculdade, que nem outro dia eu estava conversando com uma médica e ela trouxe muito isso. Ela falou: "Alê, é tão importante nós falarmos de que nem você fala do seu podcast, de saúde. Que bom, né? A gente não precisa falar de doença, como se na medicina também, você tá ali aprendendo a curar a tratar doenças. Você vê sempre focado na doença. Ok, se a doença já se instalou, a gente vai precisar cuidar. Mas vamos tentar começar a falar mais da saúde mesmo, tipo, da prevenção. Então, como fazer para o seu rim não entrar numa doença renal crônica? A gente sabe, por exemplo, que o estresse, ele pode acarretar a paralisação de um órgão, né. Então, outro dia mesmo eu estava no hospital com uma pessoa conhecida que teve um caso desse, e o médico falou: "Ah, eu não tenho diagnóstico", fez todos os exames, ele falou: "Se eu tivesse um diagnóstico ia ser mais fácil". E não é gente falando, criticando, nossa, não é esse lugar de crítica, mas é um lugar de: "Olha, tem outros caminhos também, vamos juntar, né, vamos olhar É, para isso". eu vejo isso É. nos médicos que eles estão sendo convidados a olhar, fora da caixa, Isso, né. eu acho que isso é É, legal. e entender esse caminho, do emocional mesmo, né, porque realmente ele adoece. Integrar, né, não é só o físico pelo físico, o corpo físico, que nem o livro, né, acho que Cristina Cairo fala bastante também. Nã O físico, ele é consequência, né, de situações ali já emocionais, de estresse, ansiedade, emoções reprimidas, tensão. Então a gente vai até uma dor no pescoço, por exemplo, eu tenho muito aqui, né, o pescoço travado até. Logo mais tenho aí a osteopata, por exemplo. E isso vem decorrente do quê? Quero carregar o mundo nas quero fazer tudo e mais um Que pouco, inclusive eu conheci ela, né. é a Rô, né? É a Rô? Então, a Rô, quiropraxista lá da casa, já fiz também quiropraxia com ela, também gosto muito da Thaisa, que ela não tá na casa, mas adoro ela, que é uma osteopata. Na casa a gente também tem o Renato, que é físio, RPG. Então todos eles falam, a Rô, ela super, conversa sobre medo, sobre ansiedade, como que estão suas emoções. Então tudo isso é ser levado em conta. Então agora é isso, é ampliar expandir essa consciência da medicina tradicional para incluir também o emocional, né, e olhar esse ser humano aí como um todo. Quando eu falo olhar o ser humano como um todo, é além do físico, né, além da doença, tipo, e antes também, né. É legal que você comentou com a gente, Ale, que assim, antes de você transbordar tudo isso que você estava cheia, você precisou se preencher, né. E como que foi essa transformação? O que que você pode claro, a transformação deve ter sido imensa, mas assim, o que que você pode, trazer pra gente, que assim, que foi impactante mesmo na sua saúde essa transformação? Então, nesse processo, né, até para a gente se preencher, primeiro precisa acontecer algo antes, que é esvaziar. Primeiro de Exato. tudo, então a gente precisa esvaziar conceitos, padrões, né, rigidez, e para poder ir se preenchendo pouco a pouco. Não é um caminho também do dia para a noite, não é algo fácil, né, através do autoconhecimento, logo de cara você já vê, diferente, você já sai do automatismo e já começa a se observar mais. Então, já tem uma mudança meio que imediata, mas é claro que é um processo que na verdade a gente não para, né, não tem É. assim: "Nossa, já estou transformada", não tem isso. E você A teve gente vai se dores? vendo a cada momento. Eu falo: "Gente, não é nem diário, é minutário". É. Então assim, ai, vem uma ansiedade, vem uma sensação, vem uma reação de algo, e aí eu pego, ouço, escuto, acolho, e aí escolho fazer um movimento para ir para um lugar melhor. Então não é que vai deixar de existir medo, situações, porque a gente tá aqui, tá na vida, né. Seria fácil se eu tivesse no Tibete, em algum lugar ali onde não tivesse
as relações acontecendo, a vida acontecendo, né, os desafios. Então eu falo que é bem isso, é conseguir ir para esse lugar de paz, de conexão interna, mesmo em meio ao caos. E eu digo que para mim uma grande mudança e grande transformação foi o lugar do medo. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de muitas coisas. E também culpa em vários lugares, como mãe ou arrependimentos, sabe, inúmeras situações desse tipo que eu acho que é comum, né, as pessoas terem e vivenciarem, e aí isso eu fui reconhecendo esses lugares e fui trazendo clareza para tudo isso, e vendo qual parte minha que está nesse lugar e para qual parte eu posso ir que estaria num lugar muito mais conectado, que não está conectado com o medo, porque na metodologia que eu aplico, nós somos um ser bem interessante, assim, bem complexo, né? Complexo Bem demais. complexo, então somos várias partes. Então, em que parte que eu tô lidando, né, que tá vindo essa emoção? E assim, e é levar para o sentir. Então, é um processo muito vivencial, porque não adianta a gente só entender na mente, né? Porque se fosse só entender na mente, tava todo mundo eh, lidando bem com tudo, né? Sem ter reações, sem estar alterado, sem estar com ansiedade, sem estar com estresse, estaria ótimo. Não é só na mente, né? Tem a parte do mental, de nós entendermos e compreendermos a nossa psique, mas também tem esse lugar de levar para o sentir. Então, a gente precisa realmente fazer esse processo de internalizar, né, e olhar para dentro e observar. Tipo, onde que eu tô aqui? Que parte minha é essa? Gente, ela falou da questão do medo, né, e de bloqueios e tudo mais. Aconteceu uma situação no meu consultório esses dias que, assim, hoje a paciente já reconhece, né, porque eu esperei, mas depois eu trouxe isso pra ela, né. Ela foi procurar a perda de peso e ela tinha medo de perder peso, muito peso, por conta de ela perder muita roupa. Olha só. E ela não conseguia perder peso mesmo. Sim, E tinha esse limitador, né, como que um trazia isso para o corpo dela, ela não uhum, perdia. Hoje ela que já começou a eliminar devagarzinho, mas a gente foi quebrando, e aí é o que eu falo, o profissional ele tem que estar muito aberto hoje, né, a todas as exato. frentes ali, Sim. porque eu precisei verificar Uhum. isso para ela destravar. Então Nossa, imagina, muito interessante, muito foi interessante. muito inte E você ter esse olhar, né, abrangente. Então é isso que a gente está falando, é, é expandir a consciência para você poder cuidar do seu paciente da melhor forma, porque ele não tá lá só querendo perder peso, atrás de querer perder tem um monte de coisa envolvida. que ele mesmo não Um monte de reconhece. crença que ele não sai. Se É, você não tivesse percebido, ela não ia tomar consciência, ela ia continuar nesse automatismo, não ia perder peso e não ia nem saber por quê. é. Ia ficar lutando ali, nem nada ia fazer efeito, enfim. Então, olha que bacana, né? Esse entendimento, essa compreensão. Ó, quando aqui, quando a gente fala de conversas que transformam, né, embora as pessoas vejam como nutrição, né, não é só sobre a nutrição, porque quando eu falo para elas assim: "Gente, a gente vai falar do que você come por último". O paciente chega lá: "Ah, é porque eu como", não, Sim. depois a gente fala. Vamos entender você primeiro, né, porque para eu chegar lá, eu tenho um caminho pela Uhum. frente, Sim. né, e eu achei muito interessante, né, acho muito interessante, sempre achei a ideia, né, lá, do Na Casa, porque eles resgatam antes, Uhum. né, eles vão no antes ali, né. Sim, é O que que tá isso. acontecendo? A Ju falou, até comentou com a gente, né, ou tá muito no passado ou tá muito lá na frente, Sim, com a sim. Trazer essa ansiedade. presença, né, na presença e realmente observar aquela pessoa que foi lá, às vezes, com uma dor, mas o que que essa dor está dizendo, está refletindo o quê? Assim como você fez no seu trabalho, parabéns, maravilhoso, porque que nem tem nutricionista atende um monte, eu falo: "Gente, eu nunca consegui seguir uma nutricionista", porque é aquele cardápio, aquela coisa, já mas assim, nunca perguntou sobre se eu tenho ansiedade, qual o momento do meu dia que eu fico mais ansiosa, que eu tenho vontade de comer doce, Eu porque a gente pergunto tem esses lugares, né.
Sim. Tipo, às vezes é um momento que, nossa, precisa daquele acolhimento e você busca, às vezes, na comida. É claro que acaba sendo uma forma ali meio distorcida, mas isso também precisa ser olhado. E se não tem essa conversa, como é que você vai saber? Precisa ter, porque assim, Hum. uma coisa que você falou é muito necessário, né, eu sou muito transparente com os meus seguidores e com as minhas pacientes, e eu falo pra elas: "Gente, eu sou humana igual a vocês". Uhum, Então, hoje, o que eu levo pra elas, primeiro é o que eu gostaria que fizesse comigo, eu uhum. sempre falo isso. Eu levo através do meu trabalho o que eu gostaria da maneira que eu gostaria de ser tratada, né. E segundo, que foi o lugar que eu estive, Exato. E quando a gente se transforma, a gente leva o outro, né? a Porque gente se você leva. fez a transformação com você, você consegue levar o outro para a transformação também. Você consegue. Então, assim, É. eu comia direitinho, eu fazia tudo, mas eu vivia inflamada. Então eu tive que entrar nesse lugar, entender o caminho da inflamação, Uhum. aí chegar e falar: "Nossa, é aqui o ponto. Exato, O ponto é perfeito, aqui". perfeito. Você Hum. experienciou, e aí você tem como, né, trazer isso de verdade, é É, real, né. E é o que a gente fala nesse caminho do autoconhecimento de levar para o sentido. Eu fiz esse caminho comigo, eu me transformei, eu sei das dores, eu sei dos lugares que eu vou que passa quando a gente acessa uma dor, eu sei dos abismos que a gente entra, e aí eu tô lá para dar a mão, para guiar, para falar: "Não, eu já aconteceu isso comigo também". Então é de um outro lugar, sabe. Toda vez e também não é de que eu tô pronta, longe de mim tá pronto, mas cada vez que eu tô lá facilitando um grupo, eu aprendo muito, porque são as trocas, né. Então eu sim. também continuo me facilitando nesse lugar. Inclusive, na verdade, no PES, porque a gente continua, inclusive, fazendo grupo de estudo, para nós mesmos, e supervisão também de grupo, então é um caminho que não Nossa, isso é para. muito interessante, Não né, Ale? para, porque enquanto estivermos vivos, a gente precisa se autoobservar e compreender os lugares que a gente está, para poder fazer melhores escolhas. Eu senti muita necessidade de trazer um pouco mais esses temas para cá, porque o pessoal que me segue, que até tá assistindo o podcast, que tá começando agora, né, é os mesmos relatos, né, é obesidade, é hipertensão, é diabetes, é depressão, Uhum, né, são crises de pânico, de ansiedade. Então eu venho desse lugar, né, uhum. eu venho desse lugar. Então o que eu quero mostrar com convidados como a Lê aqui, como a Ju, né, é o quê? Para você que nos assiste, por que que essas conversas transformam? Porque às vezes a pessoa tá sentada lá e ela fala assim: "Nossa, o podcast vai falar sobre alimentação, sobre comida". Gente, não é esse somente o caminho, tá. Claro que eu gostaria de falar uma hora pra vocês aqui de coisas que vocês sabem que eu amo, né, mas aí vocês vão lá para o meu Instagram. Mas o que eu quero trazer, Uhum. ali, para quem nos segue, né, é que vejam que existem profissionais, caminhos, lugares que vocês podem e devem também agregar, principalmente com o sobrepeso. Sim, O so sem o dúvida. sobrepeso, Uhum. ele tá muito relacionado a isso. Muito. E essa autoobservação e saber que lugar que você está e conhecer as suas crenças, que nem você relatou da sua paciente, é o alicerce. É aquilo que vai te sustentar, né. Então você ter o conhecimento sobre você, sobre as suas crenças, sobre as suas emoções, sentir o que precisa ser sentido, é isso que vai ser a base. Então, assim, não é porque quando a gente vai diretamente para um remédio, eu não estou dizendo que o remédio não seja necessário, às vezes sim, mas não é só isso, porque ele vai até um certo ponto, mas e o que está lá dentro de Ele emoções, de senti mascara, né. é como se você tampasse ali uma ferida muito profunda com um band-aid meio frágilzinho e o negócio ali não tá curando de dentro para fora. Ele tá tampando o sol com a peneira, digamos assim, Sim. né. Então, assim, é mexer realmente, né, para quem tiver, essa vontade de ir além, né, de se conhecer, de não você mesmo falou, né, não é um caminho tão simples e fácil, mas também não é desesperador, não é tão difícil e é possível. É possível quando você tem espaço, você tem um lugar seguro para partilhar, para Sim. trazer das suas, né, trazer suas questões, relatar seus medos, suas ansiedades. E isso vai ajudar muito, vai ajudar muito.
Ai, Ale, tô encantada. Eu já falei que eu vou viver na casa, vai ser minha segunda casa. Vai. Eu vou viver lá, gente, pra mim ficar nessa vibe aqui toda, ó. Não, pode sempre. Nossa, vai ser um prazer. Eu quero vocês mais vezes aqui. Ale, muito obrigada por compartilhar com a gente desse autoconhecimento, né, que você trilhou e que você traz para nós, né? Ela vai falar um pouquinho para vocês as redes sociais. Eu tenho o Na Casa, que é o nacasa.conexões, e o alemarino.conexões. E é um prazer ter vindo aqui, poder trazer esse conhecimento, né, e também essa proposta do Na Casa, que é realmente para receber a todos, mesmo que queira só nesse momento cuidar da dor no pescoço ali com o físio, com a quiroprata, mas também temos inúmeras possibilidades, temos um caminho enorme, extenso, aonde é possível esse caminho de cura. De cura. E para finalizar, Lê, a pergunta que eu sempre faço aqui, para esse caminho de autoconhecimento, o que que você acha que pode ou não pode para a pessoa efetivamente entrar num caminho de transformação? O que pode, o que não pode? O que que pode, o que que ela pode, o que que ela deve fazer? Não, você pode e deve fazer esse caminho e você não pode de forma alguma, isso aqui vai te limitar. Não, eu acho que é estar aberta, né, estar aberta para o novo, eu acho que se abrir realmente para o novo, saber que tem uma parte que resiste, que tem medo, porque o novo é desconhecido, então o nosso cérebro ele já está, né, moldado, acostumado a ficar naquele lugar do conforto. Então, nossa, como assim? Mas como que eu vou ver isso? Daí vai trazer dor, vai trazer coisas que eu não quero ver. É sobre nós. Como que a gente vai passar uma vida sem nos conhecer internamente, profundamente, Sim. né? Então, eu acho que é, é isso, é pra quem eu vou escolher ouvir. E tudo é uma escolha, né. Eu acho que hoje em dia a gente está mais aberto para tudo isso, tem muito mais, os meios de comunicação estão falando mais, cada vez a gente fala mais sobre isso. Então eu acho que se permitir, né, se permitir, se abrir e escolher um caminho novo que pode ser maravilhoso. E eu vou falar, você e a Ju estavam alinhadas na resposta. Que Foi maravilha. quase a mesma coisa. Ale, obrigada mais uma vez pela sua presença, pela sua confiança em mim, sempre, né? Eu que agradeço, é um prazer mesmo estar aqui. E o prazer foi nosso, meu e de quem está assistindo. Já sigam ela, né? Se você está neste episódio pela primeira vez, neste podcast pela primeira vez, você pode acessar o arroba dos nossos convidados, o meu também, que é o arroba doutora Camila Buitoni. Você vai ver muitas dicas nutricionais e parceiras como a Lê também. Sejam sempre bem-vindos, porque aqui as conversas transformam a sua saúde e quem você é.